No gibizinho lido de hoje, vamos falar de um gibizinho muito fofo chamado Goiaba. Não consigo mostrar a capa aqui pra vocês porque eu li digital, porque ele está disponível para quem assina Amazon Prime de forma totalmente gratuita. Mas do que se trata essa história? Vamos lá. A sinopse de Goiaba é o seguinte: existe um garotinho que vai se mudar para outra cidade, e na cidade em que ele mora atualmente, ele tem o seu melhor amigo. E aí ele fica jogando videogame. Aí ele vai pro muro porque tem alguém chamando o nosso personagem principal, acho que o nome dele é Caio. E o garoto chama o Caio pra ir até um pé de goiaba, né? Onde eles vão, geralmente, coisa do tipo. Chegando lá, eles têm a sua última conversa antes do Caio ir se mudar pra outra cidade. E acontece algo muito lindo, muito fofo, né? Acontece, vou dar spoiler aqui, acontece o primeiro beijo, não sei se de ambos ou só do Caio. E aí o fim da história é ele indo embora. E aí eu vou dar os meus 2 centavos aqui sobre o gibi, sobre a história, que foi uma belíssima e agradabilíssima surpresa ler esse quadrinho extremamente fofo. Bem, a história desse gibi é feito pelo João Luiz, né, que ele bolou essa ideia para ser um curta-metragem, que ele acabou engavetando e acabou depois, né, de um certo tempo, adaptando esse roteiro de curta-metragem para uma história em quadrinho. E assim, é uma história lindamente ilustrada pelo Nicolas Maia, né? A gente tem todo o clima fofo desse gibi, que trata de uma situação triste, né, que é a mudança de cidade, o eventual rompimento de contato entre essas duas pessoas, né. E assim, a história se passa nos anos 90, ou seja, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem MSN. O máximo de contato que eles vão ter futuramente é por telefone. Isso se o Caio, que é o protagonista que vai se mudar, ligar pro João, que é o nome do amigo dele. E a história começa com o Caio jogando videogame, e aí a mãe do garoto fala: larga esse videogame. A gente vê que no fundo tá tudo encaixotado porque vai acontecer uma mudança na família do Caio. E aí ele ouve do muro uma pessoa chamando por ele, ele olha pelo buraquinho e vê o João. É um dos melhores amigos, se não o melhor amigo dele. E aí eles conversam. O Caio fala assim: João, eu vou me mudar pra uma cidade que é pertinho, vai dar pra você visitar. E o João fala: cada ano você pode vir me visitar, ou eu posso ir te visitar, sem problema. E o Caio, ele meio cabisbaixo, ele só concorda. E aí, quando eles veem que já tá, tipo, na hora do Caio ter que ir embora, o Caio tá lá comendo a goiaba, ele morde a goiaba, tem um bichinho dentro da goiaba, eles dão risada, e o Caio desce, e o João dá um beijo no Caio, é um beijo de despedida, provavelmente é o primeiro beijo do Caio, porque ele parece ser mais novo que o João, ter menos experiência que o João. E acontece o primeiro beijo deles. O Caio meio que se assusta no momento do beijo, mas depois ele que se entrega numa cena muito fofa de um amor juvenil, sincero. Pena que esse beijo acontece justamente no último dia do Caio nessa cidade. E aí, depois desse beijo, o Caio volta pra mãe, pro pai. E a mãe pergunta: pô, o João não veio te ver? E aí o Caio fala que ele não tava com vontade de ir ver e tal. Triste, né, já. Eles vão embora. E aí a mãe fala: mas você sabe que a gente vai pra uma cidade muito longe, né? No final da história se descobre que não é uma cidade perto que o Caio tá indo, mas sim uma cidade muito longe. E muito certamente eles vão perder o contato. Não vai ter jeito. E o Caio prefere mentir pro João que é uma cidade perto do que falar que é muito longe e ter uma despedida muito mais triste que já foi. A história inteira, Caio se mostra triste por se mudar, mas ele nunca demonstra explicitamente, né? E aí quando a gente, como leitor, percebe que o Caio tá muito triste justamente no último quadro, que ele tá assim olhando pela janela de trás do carro enquanto eles estão indo embora, e os olhos dele estão marejadíssimos, ele chora copiosamente por conta dessa ida pra outra cidade, né? E é muito triste, né, saber disso, tanto que no começo da história a gente percebe que o Caio tá jogando videogame justamente pra tentar esquecer ou se distrair de que aquele é o último dia dele. Ele não tá querendo dar adeus pro João, ele não tá. Mas aí acontece do João chegar e falar: vamos lá, na última vez no pé de goiaba, vamos conversar, vamos se divertir. Até porque sabe-se lá quando a gente vai se ver de novo, e provavelmente eles nunca mais vão se ver, a não ser que o Caio telefone pro João, porque a única forma deles terem contato é através do Caio. Mas será? A gente fica pensando quando termina a história, mas será que o Caio vai ligar pro João? Como será que vai ser a vida do Caio nessa nova cidade? Até porque o João não vai ter o telefone do Caio, a não ser que ele ligue, né? Até porque o Caio deve saber do telefone do João. A gente sabe que a história se passa no meio dos anos 90, então 1994, 95. O telefone é a forma de contato entre as pessoas, né?
E a gente fica pensando no final da história. É uma história curta, de 30 e poucas páginas, mas que deixa muito essa reflexão no final. Será que eles vão se reencontrar? Será que eles vão ter a mesma mentalidade, essa paixão, esse amor que eles têm daqui a vários anos? Será que o Caio vai ligar pro João? Será que o João vai descobrir onde o Caio tá? Sabe? E é uma reflexão muito pertinente para uma história tão curta e, entre muitas aspas, bem simples, né? Já que trata de uma história de primeiro amor, que traz toda essa carga de drama. Como será que vai ser a vida dessas pessoas? E por quê? É muito triste. Acontece um dos momentos mais memoráveis de ambos, ou muito certamente do Caio, acontece justamente no último dia do Caio nessa cidade, no último dia, sei lá, talvez no último momento de contato com o João, sabe? É doloroso, sabe? Com um estilo de desenho tão fofo, com uma trama dolorosa, assim. E aí no final do gibi tem tipo memórias do Caio, como se fosse uma agenda, um diário com uma foto dos dois, uma folha da goiabeira. E o que fica é memória, né? Talvez Goiaba a gente não acompanha de fato a ida do João pra outra cidade, mas sim as memórias dele daquele fatídico dia, sabe? Esse é o questionamento. Olha o tanto de questionamento que tem dentro de um gibizinho de menos de 40 páginas, sabe? Incrível. Os dois que trabalharam aqui, o João Luiz e o Nicolas Maia, fazem um trabalho maravilhoso, sincero, fofo, e tudo isso imerso numa melancolia, numa tristeza. Um evento triste bastante comum, né? Quando as famílias, os pais conseguem um emprego melhor em outra cidade, ou coisa do tipo, que sempre tem essa despedida. Ou então aqueles romances de verão, aqueles romances de férias, sabe? Que a pessoa viaja pro interior, vive um momento intenso naqueles poucos dias de férias e depois volta pra cidade grande e a vida recomeça. Tudo isso está dentro de Goiaba. Eu vou deixar o link aqui pra vocês adquirirem o gibi, eu recomendo muito. Como eu falei no começo do vídeo, assinantes do Amazon Prime conseguem baixar esse quadrinho de graça. Então é isso, fica aqui minha sugestão de Goiaba e um beijo pra vocês e até o próximo gibizinho lido.